Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Nós vamos hoje dar sequência a Atos dos Apóstolos. Nós chegamos aqui agora na primeira pregação da Bíblia, no sermão de Pedro. E nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Glória a Deus. Creio que o Senhor tem algo especial para falar mais uma vez ao nosso coração. Glória a Deus por sua palavra. Todos acharam? Amém? Atos capítulo 2, versículo 14, o texto bíblico vai dizer assim, só para que você se contextualize, para que você entenda o que está acontecendo. O Espírito Santo havia descido sobre os irmãos em Atos 2. Houve aquele derramar do Espírito Santo, onde 120 irmãos estavam em um lugar. Eles saíram para a rua, e quando eles saíram para a rua orando em outras línguas, as pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste, estavam pasmados ao se aproximar daquelas pessoas orando em línguas, e perceber que aquelas pessoas estavam falando no dialeto da nação daquelas pessoas que estavam ali. Tinha 17 nações diferentes, 11 idiomas diferentes, e o texto diz que aqueles que ouviam os irmãos orar em outras línguas, ouviam eles falar na própria língua das grandezas de Deus. Eles ficavam pasmados com isso. Outros pensaram, eles estão bêbados. Começaram a zombar e dizer assim, eles estão bêbados. Porém Pedro se levanta no meio desse movimento todo. Nós sabemos que tinha mais de 3.000 pessoas ali. Por quê? Porque 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Imagine só, 3.000 pessoas batizadas de uma vez só. Nós vimos recentemente um batismo na Índia, de mais de 2.000 pessoas sendo batizadas. Imagina 3.000 pessoas sendo batizadas num só dia. E o texto diz que Pedro se levantou no meio daquelas pessoas todas, e vai trazer a mensagem que nós vamos ler. E ele diz assim, versículo 14, Pedro, porém pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vós pensais, ou seja, esses homens não estão embriagados, sendo a terceira hora. A terceira hora é 9 horas da manhã. Ele falou, irmãos, eles não estão embriagados, é 9 horas da manhã. Mas ele disse, sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o que foi dito pelo profeta Joel. E o que foi dito pelo profeta Joel? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Segura aí, por que últimos dias? Porque desde da obra de Jesus Cristo, desde ele ter sido morto, sepultado e ressuscitado, os últimos dias já estão acontecendo. Nós estamos há aproximadamente 2026 anos da morte de Jesus. Esses 2.000 anos são para as Escrituras últimos dias. E ele vai dizer assim, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele vai dizer, derramarei o Espírito sobre os filhos. Essa palavra filhos, eu já disse aqui uma vez que preguei sobre Joel, é crianças. Crianças, derramarei o Espírito Santo sobre as crianças, e eles profetizarão.
Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Como que um velho ou alguém que está numa idade já vai sonhar? A Bíblia diz, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente sonho tem aqueles que estão no início da vida. Nós que sabemos que existe a tal da terceira idade, quem está na terceira idade não vai, não tenho mais sonho, né, pastor? Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre esses irmãos, eles sonharam, tiveram sonhos. E o texto diz ainda no versículo 18: também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Aqui são escravos. Por que que a Bíblia está mencionando escravos, servos? Quando a gente vê na Bíblia servo, é um eufemismo, é uma maneira de suavizar uma palavra que talvez para nós é ofensiva. Mas a Bíblia está dizendo, não há nenhum tipo de posição social aonde o Espírito Santo não seria derramado. Não há para Deus divisão entre o pobre, o rico, o negro, o branco, quem quer que seja, como os homens separam. Não há homem, não há mulher. Gálatas diz assim: todos são um em Cristo. A Bíblia está dizendo que o Espírito seria derramado sobre todo tipo de pessoa. E a Bíblia vai dizer ainda que Deus quer que todos os homens se salvem. Ou seja, Deus quer que todos os governantes se salvem. Deus quer também que até todas as pessoas na mais baixa situação de dificuldade social sejam salvas. Então ele está dizendo, o Espírito não seria limitado a um tipo de pessoa. O Espírito Santo não teria esse meio para poder ser derramado, mas seria sobre todos. E aí o texto diz, também do meu Espírito, versículo 18, derramarei sobre os servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Aqui fala de sinais cósmicos, que acontecerá nos últimos dias. Nós vamos ter agora, já estamos tendo, na festa de Purim, que vai ser a terceira lua de sangue seguida. Então Deus está mostrando sinais no céu. E o texto diz, o sol se converterá em trevas. Está dentro da agenda de Deus um apagão mundial. E isso está profetizado pelo profeta Joel. Isso está profetizado nas Escrituras. Quando alguém diz assim, vai haver um apagão, né? Como aquele filme da Julia Roberts, né? Qual que é o nome daquela? Um dia depois da manhã, uma coisa assim, né? Que tem um apagão da internet. Então, haverá isso, a Escritura está profetizando. Eu preciso comprar vela, preciso comprar pilha. Não, se você puder, compre, né? Mas o texto está dizendo para nós que isso tudo são sinais proféticos de Deus. O texto diz que a lua se converterá em sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual será a nossa salvação nesses dias? Invocar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos no nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Fale conosco, que a Tua palavra gere vida entre nós, nos oriente, nos ensine a Tua palavra, que o Senhor Espírito Santo possa agir entre nós, ó Deus, e nos trazer iluminação na mente e fogo no coração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém? A igreja pode dizer amém? Amém. Esse sermão, irmãos, de Pedro, é um sermão importantíssimo, é um registro importantíssimo para nós. É o primeiro sermão da Bíblia, é a primeira pregação da Bíblia, e eu posso dizer que o título desse sermão de hoje é a pregação que Deus aprova. Por que essa pregação é a pregação que Deus aprova? Pelo fruto, pelas almas que se converteram. Aqui Pedro está mostrando que tipo de pregação Deus aprova, e sobre quem deve ser o assunto dessa pregação.
Nós aprendemos que o Evangelho, a boa notícia de Deus, ela traz respostas objetivas para a nossa vida. Pedro se levanta respondendo 3 perguntas dentro desse sermão. A primeira: o que é isto? Porque eles perguntam, o que é isso que está acontecendo? A segunda, por causa de quem isso está acontecendo? E a terceira pergunta que Pedro está respondendo, afinal, o que Deus fez? Então, o que é isto? Por causa de quem e o que Deus fez? O sermão de Pedro, talvez como um bom sermão que alguém vai defender dentro de uma hermenêutica, de uma homilética, ele tem 3 pontos. Ele tem 3 perguntas. E a primeira pergunta aqui que Pedro está respondendo, o que é isto? Volta comigo lá no versículo de número 12, do capítulo 2. O texto diz que todos se maravilhavam e estavam perplexos. Eles estavam perplexos do que estava acontecendo e eles perguntaram, o que quer isto dizer? O que essas pessoas estão falando em outras línguas, o que isso quer dizer? E o texto diz que Pedro começa a responder. A primeira classe de pessoas que ele responde aqui são dos zombadores. Ele diz assim para os zombadores: vocês que estão zombando, eles não estão bêbados. Já é 9 horas da manhã. Ninguém que vai beber, na nossa cultura, vai beber 9 horas da manhã. Mas eu vou dizer o que é isso. E aí ele vai dizer, o que é isso? Claramente ele vai apontar o que é isso. E o que isso significa para nós? O que essa mensagem significa para nós? Quando Pedro vai responder o que é isso, o que ele usa? Ele usa a palavra de Deus, ele usa Joel. E o que nós entendemos aqui, a vida do cristão é uma vida cujo significado é respondido pela Escritura Sagrada. A minha e a sua vida, todas as nossas perguntas, o que significa isso que está acontecendo na minha família? O que significa isso que está acontecendo no meu casamento? O que significa isso que está acontecendo nos meus negócios? Todas essas perguntas significativas estão dentro da Escritura, ou seja, a vida do cristão é respondida pela Escritura Sagrada, não é dúbio, não é duvidoso. Deus intentou, Deus planejou que a tua vida, tudo que está acontecendo na tua casa, na tua vida, está respondido dentro da Escritura Sagrada. Está tudo aqui. A tua vida já está determinada por Deus aqui, está escrita por Deus. Eu não sei se você sabe, mas o salmista diz assim: no teu livro, Senhor, estão escritos todos os meus dias. A vida dos filhos de Deus está detalhada pela Escritura. Paulo, ao trazer clareza sobre isso, ele disse aos Romanos 14:17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é, ele está dizendo, eu vou dizer claramente o que significa o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O que significa esse texto para nós? Que a Bíblia dá significado para a nossa vida. Em um mundo onde as pessoas procuram o significado das coisas, elas procuram o significado das coisas nas ideologias, nas filosofias, nos negócios. Alguém se sente significativo quando ganha um dinheiro. Meu Deus do céu. Alguém se sente significativo quando alcança ou conquista alguma coisa, mas não deveria ser assim. O significado da nossa vida está aqui nas Escrituras Sagradas, e tudo que acontece a partir daí começou aqui. Alguém pode dizer amém? Então por isso que Pedro vai dizer, sabe irmãos, o que significa isso? É o que está escrito em Joel. Esses irmãos estão cheios do Espírito Santo porque Joel profetizou. Nós tivemos recentemente, eu me abstive de falar sobre essa música que tanto causou auê no Brasil todo, né? Eu não quis entrar nesse hype para poder discutir, eu cocei meus dedos para poder postar alguma coisa, para fazer comentários.
não me vi autorizado pelo Espírito Santo por isso, mas uma canção como essa, confusa, dúbia, não é o reino de Deus. O reino de Deus dá significado para as coisas muito claras. Nós não temos dúvidas sobre as coisas de Deus, porque a Bíblia nos dá a clareza das coisas, do significado da nossa vida. E aí nós deparamos com uma música que se diz cristã, porém há um sincretismo, uma mistura de crenças, há uma fala de defesa da brasilidade, da cultura, mas pouco se aproxima de fato, se fizer uma análise mais crítica, mas mais trouxe confusão do que beleza. Se é a arte, traz beleza. Se é a arte, traz nobreza e cultura, e não confusão. O reino de Deus não é isso. Então, enquanto o mundo perdido tenta trazer significados nas coisas, a Bíblia vem e diz que o significado está a partir do que Deus disse sobre a tua vida. O significado da tua vida não é sobre aquilo que está acontecendo à tua volta, mas é sobre aquilo que já está escrito, já está determinado, já está escrito antes da fundação do mundo. Deus determinou as coisas antes da fundação do mundo. A Bíblia, ela é atemporal, ela é antes do tempo. Ela se manifestou no tempo, num espaço de 1600 anos, mas ela é atemporal. Então, tudo que está acontecendo na tua vida já foi predito à luz da Escritura. E Pedro está dizendo, gente, o que está acontecendo aqui é sobre o que Joel profetizou. E Joel disse, sabe o que Joel disse? O que está acontecendo entre nós é cumprimento profético. Você pode dizer assim comigo? Tudo que acontece na minha vida, a Bíblia já disse. A Bíblia já disse qual pode ser o seu destino eterno, se você crê em Jesus. A Bíblia já disse qual pode ser a situação da tua vida, se a tua vida pertencer a Deus. A Bíblia já disse como você pode vencer as aflições, as tribulações. A Bíblia já disse como você pode empreender com sucesso. A Bíblia já disse como você pode ter um casamento abençoado, filhos abençoados no caminho do Senhor. A Bíblia já predisse toda a tua vida. A palavra de Deus, quando ela é pregada num culto, quando Deus está falando num culto por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, o que Ele está fazendo? Ele está dando significado à nossa vida. Nós somos, Joel está dizendo, nós somos o povo da profecia, nós somos o povo das visões, nós somos o povo dos sonhos, nós somos o povo livre para profetizar, porque Deus nos deu do seu Espírito. Então, sonho é para o povo de Deus, profecia é para o povo de Deus, visões é para o povo de Deus, e isso está predito na Escritura. É isso que Pedro está dizendo, ao abrir a Escritura, ele está dizendo, as profecias são do povo de Deus. As visões são do povo de Deus. Lá no meio do povo de Deus os velhos sonham. Lá no meio do povo de Deus as crianças profetizam. Ele está dizendo, derramarei do meu Espírito. Ou seja, é como se fosse um líquido mesmo, sem medida. O Espírito Santo é identificado como um líquido derramado sobre nós, que não tem limitação. Você pode ter do Espírito Santo o quanto quiser. Você pode ter do Espírito Santo o quanto clamar. Você pode ter do Espírito Santo o quanto você buscar, porque está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A pregação entre nós é que dá significado ao que acontece.
Vocês lembram quando eu falei aqui sobre a minha vida com o João? O João nasceu de uma forma especial, com lábio leporino. Nós passamos por 2 cirurgias já com o João. Ele vai ter que passar por uma terceira, daqui aproximadamente 1 ano ainda. Só que, quando nós estávamos vivenciando toda essa situação de aflição com o João, irmãos, passar por uma mesa de cirurgia com um bebezinho de 6 meses, passando por uma anestesia geral, intubação, qual é o significado disso? Qual é o significado desse tipo de sofrimento e aflição? A Bíblia nos deu resposta. Alguém pode dizer amém? Então, na Escritura nós encontramos significado. Quando nós começamos a orar, vocês sabem o testemunho que eu contei aqui. Deus me leva para Gênesis 22. Carlos, eu estou te provando. Estou te levando a um nível de fé maior. Então a Bíblia dá significado para as aflições, para as dores, para os desafios que acontecem na nossa vida. Agora, se você não conhece as Escrituras, você estará desprovido de significado de vida. Mas se você olhar para as Escrituras, se você entrar dentro das Escrituras, entender que a Bíblia é para você, entender que aquilo que foi escrito é para a tua vida, você vai ter significado na tua vida, você vai ter significado em tudo que estiver acontecendo, para a glória do nome de Jesus. Tudo está aqui. Tem alguns irmãos que pedem para Deus responder, colocando o dedo, e vai e abre. Irmãos, eu não sou contra isso não. Sabe por quê? Eu creio na Bíblia até na capa. Amém? Eu creio na Bíblia até na capa. A Bíblia fechada está falando que se você fechou ela, você está perdido. Mas a Bíblia aberta também está falando, se você abriu ela, você vai ter vida eterna. Então se você fizer assim, vou abrir, vamos ver o que Deus fala. Irmãos, eu não tenho problema com isso não. Mas você pode ler a Bíblia com mais leveza, com mais exame, estudar as Escrituras e analisar as Escrituras. Tem alguns irmãos que chegam assim, pastor, Deus falou comigo. Falou mesmo? Quando chega assim, eu senti, aí irmãos, aí eu já, tá bom, vamos lá, vamos ver o que você sentiu. Mas quando o irmão fala assim, eu abri a Bíblia, e aí você me ganhou. Aí me ganhou. E aí já chegou irmãos e falou assim, eu abri a Bíblia, pastor, a gente tirou o texto. Eu falei, oh meu Deus, e Deus falou mesmo? Falou, pastor. E não é que eles citaram o texto exatamente o que estava acontecendo, porque a Bíblia dá significado na nossa vida. Em qualquer texto, até Levíticos, se você abrir agora, Deus vai falar com você. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então não se explique fora da Bíblia. Eu vou repetir, não se explique a tua vida fora da Bíblia. O cristão não deve explicar-se fora da Bíblia. A segurança do cristão é viver dentro da Escritura. Imagine se Pedro chegasse ali para aquelas milhares de pessoas e dissesse, vocês querem saber o que significa isso? Olha, eu não sei. Parece que é de Deus, porque Jesus disse para nós que o Espírito seria derramado. Mas Pedro pega e diz, Joel disse. Ele disse, está escrito, o que está acontecendo está escrito. Então, irmãos, quero dizer para você nessa noite, não se explique fora da Bíblia. Você não mente porque é imoral. Você não mente porque Deus disse para não mentir. Você não rouba porque é imoral, porque se roubar vai te dar um problema. Não, porque Deus disse, não roubarás. Não se explique fora das Escrituras. Sabe por quê? Porque se nós mantermos os motivos pelos quais, ou o significado pelos quais nós vivemos, a partir de uma moral, amanhã essa moral vai ser mudada, e nós não temos mais fundamento nenhum. Mas se nós explicarmos a nossa vida a partir do que está escrito, eu não vou fazer isso, ou eu faço isso, porque Deus disse. A pessoa não é um adúltero, não é porque ele não deve quebrar uma aliança,
Não é porque o casamento é importante para o cristão, é porque antes de mais nada, Deus disse: não adulterarás. Eu não vou dizer um falso testemunho de alguém, levantar uma fala leviana de alguém, porque essa pessoa eu posso ter um problema com ela, eu vou ter uma inimizade com essa pessoa. Não, é porque Deus disse: não dirás falso testemunho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você quiser se explicar fora da Bíblia, você não terá vida. Se você quiser se explicar dentro da Bíblia, se você quiser olhar para a Escritura e dizer: é para mim, Deus destinou para mim, as palavras que estão aqui são para a minha vida, então eu posso dizer para você: você terá vida. Você terá vida e vida com abundância. Você terá providência divina, porque Deus tem compromisso, não é com a moral. Deus não tem compromisso com a ética. Deus não tem compromisso com aquilo que é para o homem bom. Ele não tem compromisso com o bom testemunho. Ele tem compromisso com a sua palavra. É a sua palavra que não volta vazia. É a sua palavra que cumpre o que está escrito. Quando alguém me perguntou na faculdade: por que você não tem a relação antes do casamento com a sua noiva? Eu falei: porque está escrito, Deus disse para não ter. Mas como você vai conhecê-la? Deus disse para não ter. Eu poderia dizer o seguinte: não, porque eu quero preservar para o casamento, eu quero poder ter uma lua de mel abençoada, eu quero poder ter uma lua de mel abençoada. Não, porque Deus disse para não ter. E eles davam risada, zombava, dava risada, e falava: o que é isso? Me chamava de Torão, o Rafa, por causa do sertãozinho. Torão, você está exagerando, o que é isso? Ele chamava, o colega de classe chamava o Washington, eu falava: Washington, Deus disse. E ele falava assim: mas não precisa ficar falando isso. Eu ficava falando: Deus disse. Isso deixava ele maluco. Porque quando você diz que Deus disse, é outra coisa, irmão. Se você quiser defender aquilo que você vive a partir da sua concepção, terá pouca força, não terá avanço, não terá sustento, não terá providência. Mas se é Deus que disse, Deus sustentará o que Ele disse sobre a tua vida. Então é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que o Evangelho é um padrão de uma pessoa, Jesus. Não é um conjunto de regras. Ele está dizendo que tudo aquilo que tem significado aqui no nosso meio é de Deus. Eu pergunto: quando você convida alguém para o culto, para a igreja, você fala assim: vamos lá para a Família do Amor, lá tem uma música boa, o pastor prega a palavra, vamos lá para a igreja porque o pessoal são legal, tem um pastor bonito lá, que é o Fábio, né? Você gostou agora, né? Pois é. E aí você fala: mas vamos lá para a igreja, porque as pessoas são, né, são uma bênção. Não, o que a gente tem que dizer? Deus está lá. Jacó, em Gênesis 28, 16, 17, ele diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quando Jacó tem a experiência sobre Peniel, a casa de Deus, ele vai dizer: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Se você falar que Deus está lá, as pessoas irão. Não é sobre o pastor, não é sobre o ambiente com ar-condicionado, não é sobre um cuidado bom com as crianças. Tudo isso é bom, ok? Não é sobre um cuidado bom com as crianças que nós zelamos, mas é sobre Deus estar naquele lugar. É isso que dá significado. É isso que dá significado. A música pode ser boa, mas se Deus não estiver, se o Senhor não estiver nela. Então por isso, ao você falar do ambiente que você cultua Deus, fale antes de tudo que Ele está naquele meio, que Ele está naquele lugar. Pedro ainda disse: por causa de quem? Ele respondeu o que significa isso, mas ele vai dizer também por causa de quem que isso aconteceu. Vamos lá para o versículo 22. Atos capítulo de número 2, versículo 22.
Ele disse assim: homens israelitas, escutai estas palavras. Ele vai responder a segunda pergunta. A primeira, ele vai dizer: o que quer dizer isto? Agora ele vai dizer: por causa de quem isso aconteceu? E ele vai dizer: Pedro, responda para nós, por causa de quem que isso aconteceu? Ele vai dizer: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho de Deus e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Pedro está dizendo: é por causa de Jesus que isso aconteceu. Pedro está dizendo como um homem cheio do Espírito Santo, um homem que a própria Escritura vai tratar como um iletrado, mas aqui ele está cheio do Espírito Santo, e é um teólogo nato, ao dizer assim: Jesus foi entregue pela presciência de Deus. Ele está dizendo: Jesus foi entregue debaixo de um conselho, Deus determinou como tudo deveria acontecer, mas foi vocês que mataram ele. Pedro está deixando claro que Jesus é a causa pelo qual o Espírito Santo veio. Pedro está dizendo que Jesus é a razão de tudo o que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. A fé daqueles irmãos tinha uma razão: Jesus de Nazaré, que Deus aprovou, o homem, o judeu, que Deus aprovou. E ele está respondendo a causa. Eu quero dizer, com base nesse texto bíblico, com base na pregação que Deus aprova, o assunto da igreja deve ser Jesus. O assunto da tua família deve ser Jesus. O assunto do trabalho deve ser Jesus. Mas no trabalho, se você se relacionar com alguém no trabalho, o assunto deve ser sobre Jesus. Deve ser a causa dele a tua vida. Quem limita a causa de Cristo somente no culto terá uma meia vida. Mas quem cuja causa de Cristo é tudo, é qualquer ambiente, terá a vida eterna. Então, a causa de Cristo não deve se limitar apenas a uma reunião. A gente não deve falar de Jesus somente aqui. Aqui não deve ser. Os nossos filhos têm que aprender sobre Jesus. Os seus pais precisam aprender quem é Jesus se eles não o conhecem. Os seus amigos precisam ouvir sobre Jesus se eles não o conhecem. A partir daquilo que você conheceu, a partir daquilo que você experimentou. Todo o plano de Deus é sobre Jesus, é sobre a pessoa de Jesus. Eu vi um vídeo essa semana de um pastor que ele dizia assim: se você quer uma pregação, procure uma outra igreja, porque aqui a gente não tem pregação, a gente tem conversas. E ele falou que tipo de conversas que havia entre eles, era o tipo de conversa que fazia com que eles se sentiam relevantes para servir a cidade. Isso tira Cristo do centro. Isso faz com que as pessoas olhem para si e vejam-se como relevantes, encontrem um significado fora da Escritura, mas no seu próprio ego, e passam a ser essas pessoas de respostas para a sociedade que não seja Cristo. O único que Deus aprovou é a pessoa de Jesus. Então a causa pela qual nós vivemos, respiramos, andamos é Cristo. Até mesmo as nossas dores e sofrimentos é sobre Ele, porque Ele disse em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se pessoas te odeiam, por causa de Cristo, odiou a Ele primeiro. Se Deus te exalta, e a gente fala isso constantemente: Deus me honrou no meu trabalho, Deus me honrou no meu negócio. Deus só honra porque Deus honrou antes a Cristo. Está escrito que por causa de Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Ele, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso significa que Deus só pode honrar alguém porque Cristo foi honrado.
Deus só pode honrar um cristão, melhor dizendo, porque Cristo foi honrado, não é porque nós temos algum mérito. Então tudo é sobre Cristo. Um pastor que sigo, o Baman, ele disse assim que cristãos facilmente estão ofendidos nesses dias, e cristãos ofendidos não estão andando no caminho de Cristo. Nossa mentalidade de vítima foi esmagada na cruz e deve ser substituída pela gratidão. Os cristãos hoje estão ofendidos demais, estão entrando num campo vitimista demais. O nosso Salvador morreu numa cruz e Ele disse que nós deveríamos pegar a nossa. Então a pregação que Deus aprova é aquela que traz cruz, irmãos. A pregação que Deus aprova não é a pregação que vai suavizar o nosso ego, ela vai crucificar o nosso ego para que Cristo seja glorificado, para que Deus apareça. Deus aparece na tua fraqueza mesmo, é na tua fraqueza, é quando você não pode, que aí Deus pode. Alguém pode dizer amém por isso? Então isso é a pregação. A falsa pregação, ela vai mudar a sua mente para você mesmo, e se encher de você mesmo. A verdadeira pregação, ela vai mudar a sua mente para Jesus, e te encher do Espírito Santo. Pedro está ensinando os pregadores dos nossos dias, e contrário do que a gente já ouviu, como esta frase, que vai te ser muito familiar: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Isso não está na Bíblia, isso não é respaldado pela Bíblia, porque a Bíblia vai sim exaltar o testemunho do cristão, dizer que o cristão tem que testemunhar, o cristão tem que testemunhar onde que ele for, mas sim, a proclamação do Evangelho é uma verbalização. A proclamação do Evangelho deve-se usar palavras. Eu devo falar a causa pela qual eu fui salvo, não apenas dar um bom testemunho. É a mesma coisa de você disser assim, é um pudim, mas não tem leite moça. Eu vou escrever uma carta e não pego um papel e escreve. Então, a gente dizer pregue o Evangelho, se necessário use palavras, é uma frase que repetimos, que até se atribuiu a Agostinho, e Agostinho mexeu até no túmulo lá, falou: peraí, calma, não atribui isso aí para mim não. Não há, com o que nós vamos fazer com Romanos, quando Paulo disse assim, como crerão, se não há quem pregue? Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, você tem que dizer, verbalizar a causa pela qual você vive, não apenas viver. Por outro lado, aquele que fala e não vive, também não está pleno. Então sim, há uma necessidade de se viver e se falar. Não apenas viver sem falar, e não apenas falar sem viver. A causa pela qual nós vivemos é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não faço isso, eu vivo dessa maneira por causa de Jesus. Ele me prometeu que se eu não negasse Ele diante dos homens, Ele não me negaria diante do Pai. Ele disse para nós, então é sobre Ele que eu estou vivendo. Por que eu venho no culto? Eu venho no culto por causa de Jesus, depois pelos meus irmãos, mas a causa pela qual nós estamos aqui é Cristo. Alguém pode dizer amém? E por fim Pedro vai responder o que Deus fez. Está aqui no versículo de número 32 e 33, acompanhem comigo, do mesmo capítulo 2 de Atos. Ele diz assim, ele está terminando a sua pregação, e ele falou sobre Jesus. Ele disse assim: irmãos, deixa eu dizer para vocês, a esse Jesus, sabe o que Deus fez? Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, ou seja, nós somos testemunhas que Deus o ressuscitou. E Deus ressuscitou porque Deus aprovou a sua vida. Deus ressuscitou porque Deus
teve a sua vida como aprovada. Aí ele disse assim: de sorte que exaltado pela destra de Deus, ou seja, pelo braço de Deus, pela mão de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes. Ele está dizendo, ele respondeu o que é isso, ele respondeu por causa de quem isso aconteceu, e agora ele responde o que Deus fez. Ao responder que Deus fez, ele vai dizer o seguinte: Deus ressuscitou Jesus, ou seja, todos aqueles que se apegarem a Ele, todos aqueles que amarem a Jesus, Deus o ressuscitará. Você não precisa mais ter medo da morte, porque o que Deus fez em Jesus, Deus fará na sua vida, se você crer. O medo da morte é um medo que nos assombra, mas a Bíblia diz que Deus já fez, ressuscitou alguém que morreu, uma morte de cruz, e o exaltou. Aí a Bíblia está dizendo que Deus já fez um caminho para que eu e você pudéssemos crer nele, e Deus fazer o mesmo que fez com ele. Deus já começou a fazer? Sim, Deus já começou a fazer. Ele já ressuscitou o teu espírito. Você já pode falar com Deus, você já pode abrir a sua boca e ser ouvido pelo Senhor, o que antes não era possível. O homem não pode ser ouvido por Deus se o seu espírito não ser ressuscitado. E o que agora vai acontecer, pastor? A nossa alma está sendo salva dia após dia. A nossa alma, que é os nossos instintos, as nossas vontades, estão sendo transformadas, e Deus está fazendo isso por seu Espírito Santo. Qual será a consumação final? Que se agora eu morrer e ser sepultado, daqui a alguns dias, desse sepulcro, eu vou me levantar, porque Jesus se levantou do sepulcro, porque Deus fez isso com ele, vai fazer isso com quem crer nele. Então ele está dizendo, se Deus ressuscitou a Jesus, o exaltou, deu o Espírito Santo, ele também deu àqueles que crê. A promessa de Abraão não é dinheiro, a promessa de Abraão não é prosperidade, a promessa de Abraão, segundo Gálatas capítulo 3:12, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva mais especial que Deus poderia ter nos dado. O Espírito Santo é a preciosidade mais importante que Deus poderia ter nos dado. Eu fiz disso algo da minha vida. Estava hoje à tarde com a pressão alta, alguns irmãos sabem disso. Eu estou tendo uma oscilação de pressão. Minha pressão foi 15/10 agora à tarde, e eu em casa descansei um pouco, fiquei em casa deitado, mesmo com a medicação. Falei, meu Deus do céu, o que alguém que tem comunhão com o Espírito Santo faz? A Júlia foi buscar as crianças, você não quer ir para distrair um pouco? Falei assim, não, eu quero falar com o Espírito Santo, eu quero falar com Jesus. Irmãos, isso não é para poder te sensibilizar, para que você possa pensar, pastor, não, eu estou dizendo que isso faz parte da minha vida, deveria ser da sua. O Espírito Santo é a maior dádiva que nós temos, e quando você começa a falar, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu consolador, meu amigo, aquele que me conforta, você vai percebendo que uma paz começa a inundar teu coração. As perguntas, as tribulações já não fazem mais nenhum sentido, porque somente a presença dele substitui tudo aquilo que você pode ter. Aí você já esquece o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está vivendo, porque o Espírito Santo é a preciosidade de Deus, é a profundeza de Deus, é a revelação de Deus. A pregação que Deus aprova é a pregação que vai te dizer o que Deus fez por você, o que Deus fez por você. E o que Deus fez por você, Ele deu o Espírito Santo. Você pode exatamente agora, na aflição da tua alma, clamar o Espírito Santo, e Ele ser a resposta para os teus anseios, Ele ser a vitória para os pecados,
Ele ser a direção para o coração desorientado, Ele ser o sossego para a alma atribulada. O Espírito Santo de Deus é o que Deus fez. Deus fez isso. Pedro está concluindo dizendo: Deus fez isso. Deus nos deu do Espírito Santo. E a Bíblia diz ainda, aqui eu concluo, o versículo de número 37, diz que as pessoas ao ouvirem isso, eles não ouviram uma pregação, segura aí, eles não ouviram uma pregação que disse assim, ó: se você ofertar tanto, Deus vai dar tanto. Ainda que Deus prospera aquele que semeia, mas essa não é a ênfase, essa não é a tônica do reino de Deus. Ele não disse assim: você vai ser o homem mais próspero. Deus está fazendo coisas poderosas na sua vida agora, está te dando. Ainda que Deus abençoa o seu povo. Alguém pode dizer amém? Ele não está dizendo isso, ele não está concluindo dizendo sobre coisas dessa terra. Ele está concluindo dizendo: Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, ou seja, aquilo que estava longe agora está perto. Deus agora tem no céu um homem Deus que sabe exatamente o que é síndrome do pânico. Um homem no céu que sabe exatamente o que é não ter um pai na juventude. Um homem no céu que sabe exatamente o que é sentir dores de perder alguém, que sabe exatamente o que é sentir a dor de ser traído, que sabe exatamente o que é sentir a dor de ser esquecido. Nós temos no céu um intercessor que conhece cada dor da nossa alma. Nós temos um intercessor no céu, um Senhor no céu, que sabe cada sentimento, a ponto que Ele disse: conheço cada fio de cabelo da tua cabeça. Eu falando com o Espírito Santo, com Jesus agora à tarde, eu falei assim: Jesus, sabe quantos cabelos ainda tem aqui? Que está caindo alguns. Todos eles sabem. E eu pensei assim, falando com Jesus, eu falei: se o Senhor sabe quantos cabelos tem, o Senhor sabe quantos globos brancos tem no meu sangue, o Senhor sabe quantos globos vermelhos ainda tem no meu sangue, o Senhor sabe quantas células estão vivas, quantas estão mortas, o Senhor sabe quantos neurônios estão em funcionamento, o Senhor sabe qual é o nível de oxigenação que está no meu sangue. Ele sabe cada veia que está fluindo de sangue, qual que é a pulsação. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, não é apenas da nosso espírito, da nossa alma, mas Ele sabe quanto do seu cérebro ainda está ativo, quanto que precisa ser desenvolvido. Ele conhece cada detalhe dos seus olhos. Ele sabe cada célula que funciona, Ele conhece cada órgão, a condição de cada órgão. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E o coração dessas pessoas ao ouvir isso, o texto diz que eles compungiram. A palavra aqui no versículo 37 é: ouvindo isso, compungiram. Essa palavra no grego é katanisso, que significa eles ficaram aprisionados, apertados, capturados por essa palavra. Eles tiveram um tormento na mente ao ouvir: Deus fez isso. E eles viraram para Pedro e para os apóstolos e disseram assim: que faremos? Que faremos? A pregação que Deus aprova provoca uma pergunta na nossa alma. Se você não sai do culto sem perguntas, possivelmente não ouviu uma pregação. Porque toda pregação tem que causar em você perguntas em direção a Deus. Quantos estão entendendo nisso? Não quer dizer que você não entendeu a pregação, quer dizer pelo contrário que você entendeu a pregação e o seu coração quer responder com ela.
que faremos? Que faremos? Que faremos? Eles estão dizendo, que faremos? E Pedro se levanta, eu esqueci de ler esse versículo, ele se levanta e diz assim: arrependei-vos, ou seja, mudem a sua mente sobre a pessoa de Jesus. Muda a sua mente, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está dizendo, sabe o que significa arrependimento? Arrependimento aqui significa você mudar a mente a respeito de Jesus. Essa é uma noite de Deus mudar a sua mente a respeito de Jesus. Jesus não é um homenzinho bom, Jesus não é um homenzinho que faz do homenzinho torto um homenzinho correto, não, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Consolador. Ele pode ser seu amigo, Ele é a voz que fala na tua alma, Ele é aquele que te dirige, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Senhor da nossa alma, Ele é o que cuida de você, dormindo, deitado, andando. Ele deve ser a parte mais importante da tua vida, Ele deve ser a causa pela qual você vive. Jesus de Nazaré, o judeu exaltado no alto céus, que é Deus em carne, que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória e vamos ver a sua glória. Ele é a causa pela qual nós vivemos, e o arrependimento é esse: Jesus, tu és agora tudo para mim, tudo. Ele deve ser tudo, Ele deve ser absolutamente tudo. Jesus é mais importante do que a minha preciosa esposa, do que os meus preciosos filhos, porque se Ele não for, os meus filhos não serão tão preciosos. Arrependei-vos, muda a sua mente. Jesus não é uma opção de domingo a domingo. Jesus para nós é o amigo de todos os dias, Ele é o amado da nossa alma, Ele é a causa pela qual nós vivemos, Ele é a causa das nossas lágrimas, Ele é a causa dos nossos sorrisos. Eu disse que a irmã voltou a sorrir por causa de Jesus, não é por causa da oração do pastor. Jesus é a causa pela qual nós estamos aqui. Arrependei-vos. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Após receber essa palavra, eu te sugiro a fazer uma oração semelhante ao que eu fiz há 28 anos atrás. Se o Senhor é real mesmo, se revele a mim. Talvez alguns de vocês estão necessitando de uma revelação nova da pessoa de Jesus, porque o Jesus que se revelou parece que começou a ser esquecido. Talvez alguns de nós precisamos de uma revelação nova, todos os dias, irmãos, para que você possa não se sentir sozinho nisso. Todos os dias eu peço uma revelação nova dEle. Eu falo: Senhor, mostra uma coisa que eu não conheço sobre Ti, mostra uma coisa que eu não conheço sobre você. E Ele é tão bondoso, e Ele vem e me mostra coisas que Ele fez, que eu não vi, que a minha alma não percebeu, que as minhas razões não identificou, mas Ele estava ali. Jesus é a causa que nós estamos ainda aqui, é a causa que nós vamos estar na eternidade. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o amado da nossa alma. Pedro está concluindo dizendo: mude a sua mente sobre a pessoa dEle,
A tua vida é sobre uma pessoa. Eu quero terminar com isso, que é um sentimento pessoal diante disso. Quando eu chegar lá no céu, irmãos, você estiver na fila para abraçar Jesus, senta e espera, porque eu vou ficar mais tempo. Senta e espera, porque eu vou ficar mais tempo abraçado com Ele. É sobre isso que nós estamos falando, que Pedro está dizendo. Qual é a causa que você vive, o cristão deve viver? A pessoa de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar